Atenção pessoal, nós iremos agora começar a nossa live de hoje, a nossa videoaula, melhor dizendo, e nós somos responsáveis por esse processo de esse formato que foi uma interrupção que aconteceu na aula. Então nós iremos agora trabalhar com esse tipo de essa forma de ministrar a aula. Então nós estamos fazendo essa videoaula que nós tínhamos colocado quatro vídeos, 3 vídeos melhor dizendo, sobre conjunto. Nós vimos o conceito de conjunto, os tipos de conjunto, como que representa os números representando como forma de conjunto. Também nós vimos relação de pertinência, os tipos de conjunto vazio, conjunto unitário, conjunto finito, infinito, a igualdade de conjunto, e colocamos aí nas atividades, 3 atividades. E agora estamos passando outras atividades no final dessa aqui. Tem uma atividade mais outra atividade, mais 2 atividades em relação ao conteúdo que a gente está abordando para vocês. E o conteúdo de agora que nós estamos trabalhando é a continuação. Então, você sabe que conjunto é coleção. Então a gente vai trabalhar sobre os subconjuntos, operação de conjunto, problema de conjunto. E também a gente vai ver intervalos, e para isso nós temos que saber o que é números naturais, números inteiros, números racionais, números reais, conforme a gente deu na sala de aula. Então, como eu já tinha dado, só para abordar o intervalo, e também função, que é questão de ordenado, plano cartesiano, produto cartesiano, relações. A gente vai estudar dentro de funções e definição. Também a gente vai estudar como se identifica uma função, que às vezes ela vem com a fórmula, aí a gente tem que saber que é a diferença de função para relação. Aí depois a gente vai ver a função pode ser em relação ao gráfico, crescente e decrescente. Ao tipo de a classificação das funções são sobrejetora, injetora, objetora. A gente vai ver também a função inversa, função composta e função do primeiro grau. A gente vai ver a função do primeiro grau e a função do segundo grau, com mais detalhes, né? Então, para não esquecer, aqui está o meu e-mail. Vocês trabalham com ele. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem enviar para mim. Prosseguindo no estudo, vamos ir para o segundo slide. Esse slide aqui ele vai dar um suporte para cada um de vocês, para poder a gente saber o que é realmente sobre subconjunto. Então nós iremos abordar aqui subconjunto. Então, o que seria subconjunto? É o conjunto onde todos os seus elementos estão dentro de outro. Você tem um conjunto, aí os elementos todos estão dentro de outro. Isso aí significa subconjunto. Aquele que está dentro é subconjunto. Então nós vamos usar esses símbolos aqui, vocês estão vendo aqui, o símbolo que nós vamos estudar. Então observa que esse tipo de símbolos, que está contido, não está contido, contém, não contém, eles são usados para relacionar conjunto com conjunto. Então, vamos colocar alguns exemplos para vocês, ver como é que se processa, né, essa relação de conjunto. Então, observa aqui que
a forma principal, correta de se passar uma ideia do que seja subconjunto. Então vai ver aqui, mas com detalhe. Então vai ver como é. Tá aqui a ideia de subconjunto. Tá aqui o conjunto A. Você observa aqui o conjunto A, o conjunto B, o C e o D. Então, o conjunto E está bem aqui. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos usar. Observa que a letra A tem A, está contido em B. Para usar esses dois primeiros aqui, conjunto, nós temos que observar que o primeiro conjunto tem que ser menor do que o segundo. Por exemplo, o A tem que ser menor do que o B, para poder usar esses está contido e não está contido, a negação. Mas para usar esse contém e não contém, o primeiro conjunto tem que ser maior do que o segundo. Mas isso aí, às vezes, vai depender da questão, da forma como está. E às vezes isso aí é só um macetezinho para poder vocês saber como é que tem que usar. Então vocês estão vendo aqui a essa relação aqui. A união com B. A, ou melhor dizendo, A interseção A está contida em B. Será se A está dentro de B? Aí você pega os elementos de A, que é 1, 2, observa se ele está todos dentro do conjunto B. Melhor dizendo, 2, 3, 4. 2, 3, 4 está aqui dentro? Tá. Então você observa o seguinte aqui em cima, 2, 3, 4, ele está aqui dentro, aí, ó. Tá bem? Então aí você observa o seguinte, que o A está dentro de B, então A é subconjunto. Isso aqui vocês vão analisar, essa B, a C, a D, a E. Vou para F, que estou perguntando se C não está contínuo em E. Vamos ver se é 1, 3. E é, ou melhor dizendo, C é 3, 4. E é 1, 3 e 5. Realmente o que está fora é no C é o 4. Vocês estão vendo aí, né? Ele não está dentro do B, porque se eu usar esse aqui, o E tem que ser maior, né? Então o C não é subconjunto de E. Vamos analisar aqui o próximo. Como será o próximo? Observando aqui o seguinte, que a relação que a gente vai usar agora são as operações de conjunto, que a gente já viu aí subconjunto. Então, o subconjunto, por exemplo, ele tem as partes dele. Observe o seguinte, que na aula passada eu disse que o subconjunto, no caso o vazio, o vazio que nós sabemos, ele está contido em qualquer conjunto. Então ele é um conjunto contido em qualquer conjunto. Vocês não vão esquecer disso. Agora, nós podemos trabalhar essa forma de atividade para a gente ver que nós podemos fazer as partes do conjunto, do subconjunto. Um conjunto só tem suas partes. Por exemplo, tem aquela forma que pega 2 elevado a n, para saber quanto subconjunto tem um conjunto. Por exemplo, se o conjunto tiver um elemento, quanto subconjunto tem? Ele vai ter o vazio e o próprio conjunto. Nesse caso, você pega 2 elevado
a 1, que vai dar 2. Então aí são duas partes. Se tiver dois elementos, aí 2 elevado a 2, 4 subconjuntos. Um conjunto só, um próprio conjunto, né? Agora vamos passar para outro slide. Vamos observar o seguinte, que vamos ver operações de conjunto. Nós sabemos que é união, interseção, diferença e complementar. É o que nós vamos abordar aí nessa aula. Então, primeiro que nós vamos ver aqui é a união. É que você saber que a união de um conjunto porque a união também é chamada de reunião. Está aqui. É um conjunto formado pelos elementos de dois ou mais conjuntos. Você tem dois conjuntos. Aí você cria o símbolo é U. Onde você vai criar um conjunto que ele está dentro. Não é necessário, pode estar dentro e pode não estar, né? Você só faz reunir ele no só. Como você tem duas salas, aí você pode fazer essa união com a quantidade de alunos, com os alunos que tem nas duas salas. Então aí para vocês aí observar o seguinte, que quando aqui eu tenho um conjunto A, o B, o C e o D. Então a união com B, observa que eu tenho o 2, o 4, 5, 6. E aqui eu tenho 2, 4, 5, 6 no B. Então eu tirar a união, vou ter que pegar, você observa o seguinte, que eu peguei todos os dois conjuntos, certo? Tá aí os dois. E observa que quando eu faço a união, ele vai dar esse conjunto aqui, ó, os elementos. O do A, que é 2, 4, 5, e o do B, 2, 4, 5 também, só que eu acrescento 6. Então a união é todo eles. Então no caso o A está dentro de B. Você pode acrescentar o 6 fora. Então a união é tudo isso aqui. Isso aqui é como se estivesse usando toda a parte da área desses dois conjuntos. Aí tem a B e a C e a D para vocês fazerem. Aí eu vou fazer agora a união com D, a letra E. O AB aqui, o A aqui e o D aqui. Vocês estão vendo um pontinho. Então você vê aqui que o A, eu começo pelo menor. Bota em ordem, eu coloco o quê? Menos 1, menos 0, 1, 2. Aí completo com A, 4, 5. Então aí, se eu for colocar, é que eu tenho que saber que é a interseção. A interseção é 2, 2 está nos 2. Então ele fica bem no meio. Então aí eu coloco a parte de A, que é 2, melhor dizendo, o A é 2, 4, 6. E já o D tem um 2, aí menos 1, 0 e 1. Então, aí, como eu achei todinho, risquei todinho, significa dizer que esse conjunto ele é então em união, viu? União. Continuando a parte de conjunto, vamos para a interseção. A interseção ela é um conjunto formado pelos elementos comuns a dois ou mais conjuntos. Vou de cabeça para baixo, muito simples. Então é aquilo que repete em um ou dois ou mais conjuntos. Que repetiu, você já pode determinar e aí a união, né? Então eu posso pegar e fazer o seguinte, mostrando para vocês de uma maneira mais bem ampla. Eu tenho aqui o conjunto A, que é 1, 2, 3, 4, o B é 3, 4, 5, 6, o C é menos 1, 0 e 1, 2. O D é 2, 3, 5, 6. Vou determinar.
A interseção é o que existe no A e no B ao mesmo tempo. Interseção de A com B. Então o que que tem em comum no A? O 1 está no B? Você vai olhar? Não. O 2 está no B? Não. O 3 está no B? Tá. O 4 está no B? Tá. Então esse aqui pintado nós chamamos de interseção. Então essa parte bem aqui, melhor dizendo, essa parte aqui de rosa não é essa parte aqui, ó. Estou me referindo. Não é rosa, essa cor aí, laranjado, né? Ela é a interseção. Então nós temos outras questões. Por exemplo, o B é a interseção com C. Você vai olhar se os elementos do B estão dentro. Se tem algum elemento do B dentro de C. Como não tem, é vazio. O símbolo aqui, ó. Vazio, né? Ok. Vamos para outra questão importante que nós vamos ver agora. É a diferença de conjunto. Então, se você faz a diferença de conjunto, mostrando para vocês com mais visualização e precisão, nós temos aqui o conjunto formado pelos elementos que apenas ou pertencem somente ao primeiro conjunto. No caso, o primeiro conjunto que está aqui é o A. Então vocês estão vendo aqui, ó. Estão vendo aqui no caso A menos B. O X está o que? X pertence a A, mas X não pertence a B. Então isso aí é a definição. O símbolo é o sinal de menos, né? Como vocês estão acostumados com fazer diferença, então vai haver um problema aqui. O problema ele vai dizer para você, fazer esse exemplo aqui. Nós podemos fazer o seguinte: eu tenho um conjunto A, o B, o C e o D. E agora a letra A eu peço A menos B. A menos B. Então observe o seguinte, que está pintado aqui, ó. O conjunto A são os elementos que não estão no B. O 3 existe no A, existe também no B, então não é diferença. A diferença é aquele que eu estou pedindo de A para B. Então é só a parte de A que não está no B. Aí eu fiz esse outro aqui, a letra D. Eu coloquei o conjunto A, vem aqui o conjunto A. Vocês há de convir que estão o conjunto A. Esse outro aqui é a interseção de A de B com C, que é o 6. Eu coloquei o 6 aqui. Aí eu tirei a diferença aqui desse primeiro aqui para o segundo, que realmente vai dar isso aqui, ó. 2, 3, 4. Então ficou vocês com essa próxima questão. Essas questões que eu não fiz, vocês farão. Então a gente vai para agora o complementar. Esse slide ele mostra como é que você faz o complementar. O complementar é necessário que tenha um conjunto universo, um conjunto que tem todos os elementos e o outro é subconjunto. No caso eu determinei aqui como B como subconjunto, né? É quando dois conjuntos A e B são subconjunto, a diferença é complementar um subconjunto do outro, né? Por exemplo, o complementar é C, representado por C. Ou então a gente pode fazer o complementar. Eu quero completar eu coloco o B aqui e coloco um traço em cima, que vai ser o que? A menos B. Pode ser assim também, né? Esse símbolo aqui, com um traço em cima, já sabe que é complementar. Aí eu posso dizer o seguinte, que é a mesma definição da diferença, né? Outra questão que eu posso fazer é mostrar para vocês uma forma de
fazer esse complementar. Por exemplo, conjunto A, conjunto B, C, D. Por exemplo, complementar de B em relação a A. Você lê assim, ó, complementar de B, o B está em cima em relação a A. Quando ele fala o B em cima, significa dizer que é a diferença do de baixo para cima, que é o A menos B. Porque o A tem mais elementos. O A é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E o B é só 2, 4, 6. Então observa que o 2, 4, 6 está no A. A diferença. Então ele não é a diferença. Quem é a diferença? É só o que não está no B, que é o 8, 10, 12, 14. Aqui é a resposta. Como é que fica a diferença? Ó? Essa parte azul no conjunto A. Essa é a diferença. É o que está faltando para completar o B. Observe o seguinte. Mas a letra B, eu fiz a relação de C em relação a A. É A menos C. Então, quando eu olhei para cá, naturalmente, eu tenho dois números que não faz parte. O 2 e o 1 e o 3, porque eu só estou trabalhando com número, no A com números pares. Então eu não posso dizer, mas a resposta é isso aqui, se fosse fazer só a diferença, mas o complementar, C não é complementar de A. Então você observa por quê? Porque C não é subconjunto de A. Tem que ter um subconjunto. Aí tem a C para vocês fazerem. Eu fiz aqui a letra D, mostrando para vocês como é que faz a letra D. Eu tenho A, eu tenho o complementar de A união B em relação a A. Ou A menos A, interseção com B, melhor dizendo. Quem é o conjunto A? Tá aí 1, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Menos a interseção de A com B, que é 2, 4, 6. É o que repete no A e no B. Logo, a diferença do A desse conjunto aqui, a diferença desse conjunto para esse outro, são esses elementos que estão aqui, ó. São eles que não estão no segundo conjunto, né? Aqui no 2, 4, 6. Então vai ser a resposta 8, 10, 12, 14. Então fica a letra E para vocês fazerem. Letra E, importantíssima, né? Agora nós vamos passar para uma parte importante, que é problema de conjunto. Quer dizer, essas operações, união, interseção, diferença, a gente vai usar aqui nesses problemas. Quer dizer, são problemas de conjunto onde são aplicadas operações. Quer dizer, você pode ter dois conjuntos, o A, pode ter dois conjuntos, pode ter um conjunto A, sim, aqui é o conjunto A e aqui o conjunto B, certo? Aí vocês podem trabalhar um conjunto dentro do outro, mas aí você tem que fazer o seguinte, tem que sempre ter interseção, não pode fazer problema sem interseção. Para a gente pegar a união dos dois, do A e do B, nós temos que fazer o seguinte, usar essa fórmula aqui, que a gente vai ver lá, da união, certo? Que eu vou precisar do número de A, o número de mais o número de B, menos a interseção de A com B. Mas esse aqui é só para estudo. Vocês vão ver aí que eu botei mais na frente no problema. O problema é esse aqui. Eu vou ter um problema, mas lá no segundo exercício tem um problema de matemática que vocês vão ter que resolver, de conjunto. Eu coloquei assim, ó, numa rua da cidade de Caxias, vocês estão vendo aqui, numa rua na cidade de Caxias, Maranhão, há 100 moradores. E verificou que existe dois tipos de produtos usados pela comunidade A e B, onde há 50 pessoas que utilizam o produto A
E 20 utilizam o produto A e B, usam o produto A e B ao mesmo tempo. E 8 não utilizam nenhum dos produtos. Pergunta: quantas pessoas usam o produto A? Quantas pessoas usam os produtos A ou B? Observa que essa expressão ou aqui na letra B significa que eu vou pegar os elementos do A e os elementos do B. Significa união. Então vamos mostrar para vocês como é que faz esse procedimento. Aí, mas que é um procedimento padrão para todo tipo de problema que os livros trazem. Então aí a demonstração da resolução do problema, que mostra para vocês. Então você observa o seguinte: a primeira coisa que a gente faz é colocar os dados. Tá bem aqui, ó, dados. O que é que lá diz? São quantos moradores? 100. 100 moradores, tá aí, ó. Bem que 100, né? Quantos usam o produto A? Tá bem que 50. Quantos usam o produto B? Ah, não tem. Vou ter que procurar. Quantos usam os dois produtos? A interseção. E nenhum aqui. Observe o seguinte. Como são dois conjuntos, eu posso fazer isso aqui com mais. Eu podia ter colocado bem aqui, ó. Bem aqui, um conjunto C, porque fosse 3 produtos. Às vezes tem um problema de questão sanguínea. O tipo A, o tipo B, o tipo AB, o tipo O, né? Outra questão que eu quero dizer é o seguinte, que eu vou perguntar qual é o número de A? Ele vai dizer que é 50, né? Mas começa pela interseção. A interseção é quanto? 20. Coloco bem aqui. Quanto já tem A? 50. Aqui, ó. A gente já falou bem aqui, 50. Já. Falamos bem aqui, 50. Então aqui é o seguinte, eu pego 50, vou diminuir com 20. Porque eu já tenho 20, eu só tenho nessa parte aqui, ó. Só apenas 30 elementos, 30 pessoas. Mas essa parte 20 é os dois, ó. Mas o X eu não tenho nada. Eu só tenho o B, na realidade só tenho 20. Mas essa parte aqui eu não tenho, ó. Então eu vou calcular ela. No caso é o total geral, né? Total geral. Aí se eu pegar só essa parte bem aqui, eu vou pegar somar. Aqui tem 30. E aqui, ó, você para cá. Mais 20. Esse 20 é a interseção, é esse aqui. E vou pegar esse aqui, ó. X menos 20. Mais esse 8 igual ao total, que esse total que é um conjunto universo, que é 100. Aí eu pego o valor, eu quero descobrir o x, que é o b. Então 100 menos 30 é uma equação do primeiro grau, muda de menos, troca de sinal. E o 8 que é mais para cá menos, aí fica 38 menos 100. Melhor dizendo, 100 menos 38, que vai dar 62. 62 é o valor daqueles que usam o produto B. Mas se eu perguntar somente B, fosse apenas B, aí eu ia pegar e fazer o seguinte. Eu ia fazer assim. Pegava 20, 62 menos 20. Aí eu tenho um valor igual a 42. Então apenas B, só essa parte aqui, ó. Sem a interseção, sem o 20, eu tinha 42.
42 pessoas usam somente o produto B. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Mas a letra B diz assim. A letra B, ele quer saber quantos usam o produto A ou B. Então, vou usar essa fórmula aqui. Vocês estão vendo aí, ó. Essa fórmula vai dar um poder para eu poder resolver. Porque o número de A, esse aqui é chamado número de A, quantidade de A, né? De A união com B. No caso, eu tenho que saber o número que daqui, a quantidade daqui do A e a quantidade do B, que eu tenho que saber a quantidade. Então, para eu saber essa quantidade, vou ter que pegar o número de A, o número de B, menos a interseção, porque está nos dois. Eu só fico só com uma. Porque está nos dois. Então, 20, é como se tivesse 20 nos dois, né? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer assim. Vou identificar qual é o número de A. O número de A é 50. O número de, mais o número de B, que foi 62, que a gente encontrou. Menos a interseção, que é 20. A gente já falou aqui, ó. Tá lembrado? Agora, vou pegar somar 50 com mais 62. Esse valor vai dar um valor de 112. Bem aqui vai dar 112. 112 menos 20. Que vai dar o quê? 92. Então, esse 92 é o resultado da quantidade de pessoas que usam os dois produtos. Sabe por quê? Como é que eu sei que isso aqui está certo? Porque ele disse que tem 8 pessoas. Dos 100, 8 pessoas não usam. Então, se eu pegar e somar esse 92 com mais 8, eu vou encontrar 100, que é o total de... Deixa eu ver se está correto o problema, né? Aí a gente vai ficar para outra live, intervalo. Aí, ó, tá voltando normal. Voltou normal. Não, eu quero que não salve nada.